Muita gente imagina que graça é Novo Testamento e lei é Velho Testamento. Né? E muita gente não entende que a graça ela já existia antes da lei. Né? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, o que é graça? Como você entende a graça? Bom, a ênfase... Bom, queria aproveitar e dizer, já que estou com o nosso assunto, que esse livro é a obra da minha vida. É o 22º livro que eu publico, mas nenhum outro eu dediquei tanto tempo, tanta atenção, tanta oração, pesquisa, estudo. Eu fui fazer uma varredura desde a época dos pais da igreja. Vamos ver o que todo mundo está falando. Até gente que eu já sei que eu não concordo. E para mim foi um tempo especial de crescimento e de refinar o texto. Então, por exemplo, faz tempo que eu estou falando do livro e tinha gente, pastor, o livro sai ou não sai? Eu dizia, olha, já está 1 ano e pouco pronto, mas eu preciso revisar, eu preciso tratar isso com muito carinho. Então, eu tô muito feliz de poder presentear a igreja com o Corpo de Cristo, a Igreja Brasileira, com esse material de ensino. São 416 páginas, eu sei que isso assusta alguns. Mas a primeira coisa que eu tento falar, antes de tentar te definir graça, é a importância de entender a graça. Paulo, em Colossenses 1, ele começa já no versículo 3, dizendo que ele dava graças a Deus pela fé que eles, os colossenses, tinham em Jesus, o amor pelos santos. E aí ele começa a falar de como a palavra da verdade do Evangelho frutificava entre eles, e assim como acontecia no mundo todo. Mas quando chega o verso 6, ele usa uma expressão, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Deus abriu os meus olhos aqui, Lamartine, para perceber que entender a graça, o entendimento da graça é uma das maiores chaves para a frutificação do Evangelho na vida de alguém. Né? E eu abro o livro com um capítulo chamado Entendimento Correto, né? Porque Dallas Willard disse, atualmente nós não somos apenas salvos pela graça, nós temos sido paralisados por ela. Né? É uma crítica sarcástica a uma comunicação errada do que é graça. Então, para muito crente, ela parou só na salvação. A minha ideia, ao apresentar o entendimento correto, é chamar os crentes a enxergar o quadro todo. Então, a graça, ela remove toda a condenação dos pecados já cometidos na conversão, sem sombra de dúvida, é algo maravilhoso, mas não é a obra completa da graça, não. É só o pontapé inicial. Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão, dizia que uma graça que remove a condenação de pecado cometido, mas não dá ao homem poder para parar de pecar, é uma graça barata. Então a minha maior ênfase é apresentar, falando agora da definição, apresentar a graça como força capacitadora. Talvez seja, a gente fala muito do favor imerecido, que é verdade, mas força capacitadora talvez seja uma das melhores descrições bíblicas do que é graça. Por exemplo, em relação ao ministério e dons, a graça aparece, e quando ela aparece no contexto ministério e dons, é força. A própria palavra charis, graça, é a mesma raiz da palavra carismata, que são os dons. Exatamente. Então a graça, ela é mais do que um substantivo essencial. Diferentes dons, segundo a graça. Um substantivo que provoca ação. Exatamente. Então, a gente vai percebendo, por exemplo, Paulo, quando ouve o Senhor dizer, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele está falando de capacitação para suportar algo difícil. Então esse desenho da capacitação, ele foi abrindo muito o meu entendimento ultimamente. E em relação ao crente, porque é o seguinte, quando Jesus... João 8, para mim, é um dos retratos mais condensados da doutrina da graça, né? Que envolve algumas coisas que eu já vou abordar. Mas no verso 11, Jesus fala para aquela mulher, eu não te condeno. Só que para muita gente a definição da graça parou ali, eu não te condeno. Vá e não peques. Mas Jesus diz, vai e não peques mais. Posso então, pegar um gancho aí? Pode, claro. O podcast é seu. Não, é que eu acho isso aí um texto tão extraordinário que eu queria falar para você de uma visão que eu tenho. Eu nunca li isso em lugar algum, mas é algo que eu sempre imaginei. Quando Jesus virava para um camarada e falava assim, toma tua cama e anda, ele levantava e andava. Não é verdade? Uhum. Quando Jesus falava assim, o que você quer? Eu quero ver. Então, tocava e via. O poder de Cristo, quando ele dava uma ordem, acontecia em todas as áreas. Muitas vezes eu li esse texto como se fosse um conselho que Jesus estava dando para aquela mulher. Olha, minha filha, agora já te perdoei, se te livrei da morte, mas vê se não peca mais. Seria não pisa mais na bola. Mas um dia eu estava lendo aquele texto, eu percebi que o comando de Jesus, vá e não peques mais,
na verdade, estava libertando aquela mulher dos demônios, das tentações, dos traumas, das feridas do passado, e ela recebeu uma graça poderosa que a libertou instantaneamente. E a partir daquele momento, ela podia até fazer a escolha entre pecar ou não pecar, mas não necessariamente era escrava. Não era mais escrava. Você acha que faz sentido? Faz todo sentido. Porque se a gente olhar só quase como um hashtag fica a dica, a gente tirou o peso que deveria ter. Agora, esse desenho da graça de sempre, remove a condenação, empodera, ele aparece muito nos textos. Por exemplo, Romanos 8:1, já nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o verso 2, por quê? Porque é uma palavra de ligação de que foi dito antes e o que vem depois. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Tito 2:11, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Depois diz, ensinando-nos que, renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século. Você sempre tem o lado sobrenatural de Deus, libertando, e você tem o homem, o papel do homem. Você do pecado já cometido, mas sempre te empoderando para também não viver mais debaixo da escravidão. Aliás, Romanos 6,14, né? O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei e sim da graça. Aliás, então, Romanos é maravilhoso, né? A grande mudança de lei para graça é o domínio do pecado. Paulo tinha uma visão muito dialética, né? Ele sempre usava os confrontos. Capítulo 1, ele mostra que os ímpios estão condenados. No 2, ele mostra que os judeus também estão condenados. No 3º, ele fala, todos pecaram e destituídos, ou seja, está todo mundo ferrado. Mas no 4, ele apresenta Abraão. O Romanos 4 apresenta a graça, falando de Abraão, falando de Davi. Romanos 5, então, ele chega na conclusão, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas chega no 6, então isso quer dizer que eu posso pecar à vontade para que a graça superabunde? Não, de modo nenhum. Aí no 7 ele fala, mas o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu falei disso tudo, e aí depois no 8 ele fala, agora pois não há nenhuma condenação. Mas a palavra graça, ela também, além de ser algo de empoderar o indivíduo para vencer o pecado, e isso é maravilhoso, porque nós lutamos contra isso, mas eu gosto de usar a palavra graça para falar da transformação da alma do indivíduo também. Porque se você pensar, a palavra graça é de graça, você não pagou por ela. O que é um indivíduo agradecido? É um indivíduo que tem graça no coração e oferece para o outro. O que é um indivíduo engraçado? Engraçado vem do prefixo grego en, que é dentro. É aquele que tem graça dentro de si. O que é um indivíduo? O que é uma gratificação? É você trazer algo de bom para o outro. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, você acha que o poder de transformação da graça pode mudar o indivíduo que a vida inteira foi chato, crítico? Sabe aquele indivíduo que eu costumo dizer, ele chega no lugar e traz a nuvem negra? Uhum. Você acha que o indivíduo que entendeu a graça, ele vai rir sozinho? Eu acredito. Eu acredito que vai ter mudança. Os estilos de personalidade ainda serão preservados, mas dentro do estilo dele, ele inevitavelmente tem que melhorar. Né? Por exemplo, a Bíblia diz, o coração alegre formoseia o rosto. É impossível o cara viver uma plena alegria de salvação e ser só o cara carrancudo o tempo todo. Né? Então, ressalvando aí os estilos, jeito de ser, de criação, tem que ter progressão nisso. Né? Quando a gente olha a orientação do Novo Testamento, e ao mesmo tempo que você vê um Paulo dizendo sobre não agradar homens em relação a negociar princípios, a Bíblia fala da gente viver de um modo agradável diante de Deus e diante dos homens. Então, às vezes tem gente que vai para um extremo, vive escravo de agradar outros e negocia princípio, mas tem gente que vai para o outro extremo e acha que nunca tem que ser agradável. Né? E o Evangelho nos ensina isso, as epístolas nos ensinam isso. Né? Seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para saber como... não é nem por causa do outro, é por causa do que a graça faz na gente. A Bíblia diz do que Deus ungiu Jesus com uma alegria que nenhum outro teve. Óleo de alegria. A maioria não para pensar nisso, mas é uma unção de alegria. Jesus era um jovem alegre. Uhum.
Ele não era um jovem triste, eu vou ter que morrer pelo mundo. Teve o tempo em que ele olhou para Jerusalém, que ele chorou. Teve o tempo em que ele falou, pai, se possível... Situações pontuais. Mas ele tinha alegria. A Bíblia diz que ele atraía as pessoas, as crianças queriam estar com Jesus. Normalmente quem tem cara feia, as crianças não tem tá criança.